O programa a seguir não é recomendado a menores de 10 anos. Aqui são as opções que a gente trabalha no buffet por quilo, de segunda a sexta. Entre as opções, a gente colocou o cupim casqueirado, que é uma especialidade nossa, o carro-chefe da casa. O cupim casqueirado passa por 3 horas de cozimento no bafo e depois ele é jogado no nosso tempero especial e passado na grelha para fazer uma casquinha por fora, por dentro ele fica soltinho, bem macio. E venham todos nos conhecer. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Uma das minhas maiores preocupações, e acredito que precisamos combater isso, é a fome no Brasil. No Maranhão, mais de 60% da população passa por dificuldades para se alimentar em condições precárias. Segue-se Piauí, Amazonas e Pará. Em situação grave, o Acre é o estado que mais se destaca. No que se diz respeito às zonas críticas, o problema da fome incide em 6,3% na zona rural, contra 3,1% detectado na zona urbana. Num país cuja agricultura é bastante desenvolvida, é constrangedor conhecer esses números, o que se explica pelo fato da maior parte dos produtos agrícolas brasileiros serem objeto de exportação, bem como pelo resultado da desigualdade social oriunda da má distribuição de renda da sociedade brasileira. Somado ainda a outros agravantes, tais como a seca, as inundações, a destruição de lavouras provocadas por pragas ou desastres naturais. A fome precisa ser discutida de verdade nesse Brasil. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Está começando agora mais um programa Autenticidade Especial Direita São Paulo. Eu sou o Douglas Garcia, vice-presidente do Movimento Direita São Paulo, e estou tendo a honra de receber aqui hoje convidados muito especiais que fazem parte também da coordenação do movimento. Com vocês nós temos aqui o Diego Tosato, coordenador do núcleo de Barueri do Direita São Paulo, e também o senhor Paulo Souza, que faz parte da coordenação da micro-região. E como também não poderia deixar de ser, estamos aqui com o melhor jornalista de todos os tempos. Uau. Ele, que adora se aventurar em muitas encrencas, que a esquerda o mete. Felipe Moura Brasil, pode entrar! Felipe Ferreira. Muito obrigado. Valeu, Dodô, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Então, pessoal, é a primeira vez que eu estou apresentando hoje o programa Autenticidade aqui na TV Osasco. Gostaria de mandar um abraço para todos. Alexandre Frota, obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando esse programa. É motivo de muita alegria para mim, tá? Porque, afinal de contas, é aqui onde a fake news será completamente esmagada. E por falar em fake news, essa semana nós tivemos disseminando por aí, através do senhor Guilherme Boulos, né, que socializa absolutamente tudo, menos a sua propriedade privada. Alexandre Frota tem um recadinho para mandar para o senhor Guilherme Boulos. Manda aí, Frota. Nós temos que caracterizar quem é o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele é um bandido. Ele é um criminoso. Eu não trato o Jair Bolsonaro como concorrente, como alguém que vamos ali disputar na disputa eleitoral. Ele é um bandido. Pessoal, eu estou vendo aqui essas declarações do Guilherme Boulos aqui na internet. Eu queria falar para você o seguinte, ô Boulos. Diga para o Brasil quem é você, quem é Guilherme Boulos. Seja homem pelo menos uma vez na vida e não seja covarde. Diga quem você é, diga o que você faz, o que você fez. Sabe, quem foi preso por desacato às autoridades foi você. Você comandou incêndios, quebra-quebra, invasões em escolas, fazendas. Sabe, as instituições que vocês colocaram fogo, o gado que vocês assassinaram, que vocês mataram, as fazendas que vocês destruíram, tudo comandado por você. Você se apresenta como líder, então é você que comanda, né? Agora você não pode vir numa entrevista dessa
com essa sua cara de pau lavada e falar que o Jair Bolsonaro é o bandido, porque você está se confundindo. O bandido é você, né? Você é o cara que defende o Lula, o maior ladrão do país, que foi julgado, condenado em todas as instâncias, e está preso hoje e vocês estão querendo soltar ele. Quer dizer, você é um cara falso, você trabalha em cima da covardia, você é mentiroso, você é um idiota mentiroso. E eu acabo aqui com a sua falácia. Não precisa muito, basta ouvir a maneira como você fala e as coisas que você fala. Seja homem, Guilherme Boulos. Ele representa a barbárie e comete crimes de fato. O Bolsonaro foi condenado, aliás, no caso da Maria do Rosário, por apologia ao estupro. Foi condenado na declaração dele sobre os quilombolas atacando os negros e negras do Brasil, né? O Guilherme, agora vamos falar seriamente, mais uma vez. Quem disse para você que você está na disputa, se você nem na pesquisa você aparece? Segundo, que você já fugiu de debate, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu estou te desafiando de novo, estou te convidando para a gente fazer um debate, eu e você. Você pode escolher o lugar que você quiser, pode ser na Folha de São Paulo, pode ser na Jovem Pan, pode ser no Estadão, aonde você quiser. Pronto, você não é o cara culto, não é você que é o formado em tudo, não sabe tudo? Então vamos embora, vamos sentar cara a cara, eu e você. Tá desafiado na frente de todo mundo aqui, tá? Tô desafiando você. Outra situação, o Jair Bolsonaro, ele não foi condenado no caso dos quilombolas, tá? Ele não foi condenado, você está sendo mentiroso mais uma vez em relação a isso. Já no caso da Maria do Rosário, todo mundo sabe que ele se defendeu ali e, obviamente, né, a Maria do Rosário criou toda aquela confusão, o que é uma qualidade, né, em gente covarde, assim como ela e como você também, ok? Tá desafiado, quero ver. Ainda vende o peixe, né, de que é uma coisa nova, né, de que está contra toda essa política que está aí. O cara é deputado há 30 anos, uma parte importante deles no partido do Paulo Maluf, já passou por 9 partidos, né? Outro dia foi comprovado que recebia auxílio moradia, né, tendo casa. Então, o Bolsonaro é uma farsa, é um bandido. Irmão, farsa é você. Você é o farsante, você é o bandido da parada. O Brasil inteiro sabe, você continua querendo vender essa mentira. E ele passou por 9 partidos e ele não se adaptou a nenhum, porque nos 9 partidos, obviamente, sempre se encontrou algum tipo de problema, algum corrupto, algum nome na lista, algum deslize do partido. Tá aí, por isso que ele está no PSL, tá certo? Então você fala muito, mas você não prova absolutamente nada, né? Ah, e outra coisa, quem fez foto almoçando com o Maluf, abraçado com o Maluf, lá no passado foi o Lula, não foi o Jair Bolsonaro, tá? Então, só para deixar muito claro isso, porque se tem alguém envolvido com bandido, com corrupção, essa pessoa não é o Jair Bolsonaro que você diz que tem que ser tratado como bandido, e sim você e as pessoas que você defende. Então, é assim que ele tem que ser tratado. Eu acho engraçado você chamar o Jair Bolsonaro de bandido, né? Tendo o Luiz Inácio Lula da Silva como o símbolo da corrupção, o símbolo da bandidagem, o homem que traiu o país, o homem que saqueou os cofres públicos do BNDES, os cofres dos Correios, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Eletrobras, de Furnas, o homem que fez conchavos, que se vendeu, que comprou os outros, que jogou dinheiro do Brasil para fora, para outros países comunistas. Porra, é de um descaramento isso que você fala, absurdo. E outra coisa também que eu ia te falar, auxílio moradia é direito de todo deputado. Você já deveria saber disso, né? Quer dizer, quando você fala que o Jair Bolsonaro é bandido, mais uma vez, você está sendo
mentiroso, você está sendo falso, você está enganando o país do qual você diz que um dia você pretende ser presidente do país. Você sabe que você não vai ser, você é um bosta, você é um merda, você não aparece nem em pesquisa, você não passa de um rato de esgoto, Guilherme. Essa é a verdade, seu covarde. É assim que ele merece ser enfrentado no processo político. Ele representa um processo de barbárie contra a civilização, de barbárie contra a democracia. Né? A barbárie contra a civilização, quem produziu foram, né, os petistas, os comunistas, que durante 13 anos governaram esse país, que fizeram esse projeto junto ao Foro de São Paulo, que fizeram esse projeto corrupto, que se utilizaram da inocência do povo brasileiro. Hoje nós temos aí crianças comendo rato, lá na cidade do Maranhão. Hoje nós temos crianças no Piauí morrendo de fome. Isso porque o seu Lula disse que tirou milhões de brasileiros da fome. Vocês não aceitam essa derrota. Vocês não aceitam isso em hipótese alguma, porque vocês estavam acostumados a viver em cima da mentira e do roubo. Essa é a verdade. É preciso demarcar isso muito claramente quando se tratar do Bolsonaro. O apelo que ele tem no setor do eleitorado é num processo de muita desesperança. Nós vivemos hoje no Brasil um processo grave, né? De desilusão, de desesperança nas saídas políticas. É óbvio que o Brasil tem toda essa desesperança, porque durante muitos anos o brasileiro foi roubado, o brasileiro foi saqueado, o brasileiro foi pisado por vocês. Agora chegou o momento da resposta, chegou o momento da mudança. E é por isso que você, com essa sua conversa mole, acha que engana as pessoas. Você não engana. Você é uma farsa, e eu já falei isso para todo mundo, e falo para você e falo na sua cara o dia que eu te encontrar. Você é uma farsa. Você não vale nada. De falta de alternativa, de descrença das instituições. E é muito compreensível que as pessoas estejam descrentes, que as pessoas estejam desiludidas. Porque, de fato, há um problema de representação. Essa forma de fazer política não representa as maiorias. O Brasil está vivendo esse problema de representação porque o Brasil não confia mais. Os brasileiros não confiam mais, não acreditam nesses deputados, senadores, vereadores viciados, sujos, corruptos, bandidos, que não trabalham para o povo brasileiro, trabalham apenas para si próprios ou para seus partidos corruptos. É isso que acontece. Por isso que o brasileiro não tem esperança. Mas nós vamos mudar essa história. Nós vamos mudar essa história. Quando eu digo nós brasileiros de alma, de coração, que tem a bandeira verde e amarela como a nossa bandeira, e não essa bandeira vermelha corrupta que vocês têm. Representa 1%. O problema é que isso está levando a uma falta de perspectiva, uma falta de perspectiva de futuro. E aí que o Bolsonaro entra com o discurso que vai botar ordem na casa, que vai acabar com a bandadeira. E num momento de fragilidade da sociedade, esse discurso pode ter. O que nós temos que dizer nesse processo eleitoral e nos debates pelo país é que esse discurso é uma farsa. Bolsonaro é um farsante. Verdadeiro é o seu discurso. Você vai falar para o Brasil que verdadeiro é o seu discurso. Você que trabalha com o dinheiro da corrupção, você que trabalha em cima da venda de fumaça, da mentira, você vai dizer que o seu discurso é verdadeiro? Você não vale absolutamente nada. Você é um cara mentiroso. Você se acha, né? Você se tornou um semideus para os idiotas que te acompanham. Vende um peixe podre, além de ser um cara criminoso que, efetivamente, se justiça fosse feita no Brasil, não era candidato a presidente da República, ele estava preso. Bom, e para terminar, peixe podre é você. Aliás, você que tem como vice, né, a Índia Tabajara, achando que vai enganar o Brasil. Olha só, Guilherme, estou esperando você me convidar a hora que você quiser.
Ou você vai dar a desculpinha também, não, o Frota não tem moral, não tem cultura, não vou debater com ele. Vá lá, é sua oportunidade de me desconstruir e me arrasar. Quero ver, bunda mole. Alexandre Frota, senhoras e senhores. A que nível nós chegamos no Brasil? Guilherme Boulos tentando dar lição de moral em alguém. Essa semana foi uma semana de extensos ataques contra a figura do presidenciável Jair Bolsonaro, né? E é compreensível, uma vez que Jair Bolsonaro ele não segue a cartilha do establishment brasileiro. Ele, como presidente, é uma ameaça, assim, a esse estamento burocrático, a todas essas classes que entraram no nosso Estado, né, que entraram no Estado brasileiro, que dominaram essas castas políticas e que hoje estão sugando o dinheiro do povo, estão agindo como verdadeiros sanguessugas. Nós sabemos que Bolsonaro, sozinho na presidência, ele não vai fazer tanto, né, como se ele tivesse o apoio de um Congresso forte. E nós precisamos começar a focar nisso também. Bolsonaro na presidência, ele vai conseguir fazer com que o Brasil, sim, saia dessa situação de lamúria do fundo do poço onde nós estamos. Começando por cortar, né, esse dinheiro, esse financiamento todo que vai para esse cambada de ministério onde esses vagabundos estão alojados. Ministério da Cultura, Ministério da Educação e assim vai. Ele vai começar cortando os investimentos em direitos humanos, dentre outras coisas, que são verdadeiros reprodutores de militantes. E essa semana foi uma semana assim de um ataque atrás do outro, porque nós tivemos recentemente a pesquisa do Ibope sendo revelada e mostrando novamente o Bolsonaro no topo das pesquisas, e a esquerda está completamente desesperada. Eles não sabem mais o que fazer para tentar parar o crescimento de Jair Bolsonaro, para tentar fazer com que o cara pare de crescer. E é claro, o que eles fazem? Eles usam exatamente o mesmo método que utilizaram a esquerda dos Estados Unidos da América. Batem, e batem feio. Nós tivemos aí uma fábrica de robôs espalhadas pelo Brasil, né, de apoiadores de Jair Bolsonaro, segundo a revista Veja, e agora nós temos ataques contra Bolsonaro também, através da imprensa e principalmente dentro das escolas. E é isso que eu queria trazer para vocês agora. Nós tivemos agora, ontem, né, um vídeo que está circulando na internet, que está chocando todos os conservadores, que está chocando principalmente os apoiadores do projeto de lei Escola Sem Partido, onde um dito professor, porque para mim isso daí que faz isso não é um professor, isso daí é um doutrinador com todas as palavras, acabou coagindo um aluno por uma simples pergunta. O que ele acha de Jair Bolsonaro? Dá uma olhada na resposta do professor. Por isso, bora falar dessa merda! Rafael, bora falar dessa merda! Não tem luta, não tem democracia nesse país! Ninguém porrada nas costas! Ninguém traz outro dia, várias vezes! Não tem democracia nessa merda! E essa porra falando desse merda do Bolsonaro! Que é um safado ladrão! A família dele triplicou os salários! Triplicou tudo que ele tinha em menos de 10 anos! Não te vai à universidade! O cara que é homofóbico, não gosta de pobre, não gosta de negro! Pega aí, quem é o que era Hitler na Alemanha? Esse cara é um Hitlerzinho, safado, ordinário! Presta atenção na história! Vocês querem o quê? Ser dominado? Chicote nas costas? É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Eu tô perguntando! Vai, engraçado de novo! Falou, mas não temos 2 pontos! É isso que eu... Pois é, pessoal. E ainda tem pessoas que têm a coragem de me dizer que não existe doutrinação dentro da sala de aula,
que os alunos eles têm liberdade para pensar, que os alunos têm liberdade para expor os seus posicionamentos, sem que exista, né, a figura de um autoritarismo na sala de aula, a figura de uma pessoa que tem uma autoridade maior sobre a voz dos alunos. Isso que esse professor fez, né, não vou nem dizer professor, é um doutrinador, é um verdadeiro crime. Crime, começando pelas mentiras inventadas a respeito de Jair Bolsonaro, né? Ele não gosta de negro, ele não gosta de pobre. Ora, esse cara aqui que vos fala, eu nasci, fui criado dentro da favela, aqui na zona sul da cidade de São Paulo. Conheci Jair Bolsonaro pessoalmente, já conversei com ele. Nunca fui destratado, nunca olhou para mim torto. Nunca olhou para mim de baixo para cima pelo fato de eu ter a origem humilde, de eu ser mais escuro do que ele. Tudo que a imprensa diz, tudo que a esquerda inventa, não passa de uma mentira para tentar, é claro, barrar o crescimento de Bolsonaro. Inclusive, eu gostaria que toda essa galera, principalmente esse professor aí completamente louco, esse professor aí desequilibrado, eles fossem, né, nas favelas para saber qual o posicionamento. Perguntasse lá para o pobre o que o pobre acha de ideologia de gênero, se ele aceita que o seu filho, João, de 5 anos, seja chamado de Maria, ou que a Maria, sua filha, seja chamada de João. O que o pobre acha a respeito do Estatuto do Desarmamento, que simplesmente tirou as armas das mãos do cidadão de bem e entregou as armas nas mãos dos bandidos. O que o pobre acha a respeito de cotas raciais. Afinal de contas, todas essas coisas Jair Bolsonaro defende e que também é por consenso nas periferias, nas favelas e também no público negro e que se lá no público LGBT também, entendeu? No público gay aqui, porque LGBT já ficou muito pejorativo, infelizmente já tomaram essa sigla aí já para uma militância, mas aquelas pessoas que são homossexuais também não concordam com essa política de tentar descer goela abaixo um comportamento dentro das salas de aula. Entendeu? Jair Bolsonaro, ele tem todo esse crescimento, todo esse apoio, porque afinal de contas ele representa todos os setores das sociedades civis, estão todos com ele, e é por isso que esse crescimento é normal, e a esquerda vai cada vez mais se desesperando, entendeu? Dando voador anal, como eu costumo dizer, e vai continuar tendo isso sim, entendeu? Diego, depois dessa repercussão que nós tivemos desse vídeo aí, que eu tenho certeza que vai longe, né? Isso daí. O Ministério Público Federal disse pra gente que o Escola Sem Partido é um projeto que não pode ir para frente porque é inconstitucional e nós tivemos também alguns filósofos na figura filósofos, com bastante aspas, né, na figura do carecudo lá, que eu já esqueci o nome dele. Você lembra o nome dele? Carnal. O Leandro Carnal. Né, o Leandro Carnal. Ele é tão carnal que o próprio Olavo de Carvalho fala que ele é Leandro espiritual. Dizendo que se trata de uma paranoia conservadora, uma direita delirante. Queria saber, com essas imagens aí que nós tivemos, se você acha que isso se trata de fato de uma paranoia conservadora, de uma direita delirante, ou a doutrinação ideológica ela é real? Não só real, como presente em quase todas as escolas, se você olhar no Brasil inteiro, São Paulo, Barueri também. Esses tempos aqui a gente tem recebido algumas alegações de que está havendo doutrinação das escolas. Inclusive, esses tempos eu fui em uma escola que eu estudei falar com um ex-professor que estava sendo acusado de usar aula para fazer palanque para o Lula. Né? Aí a gente foi lá, o pessoal que queria, na verdade, esclarecer o que o professor fez de fato na aula, é tão intolerante, é tão paranoico, quer quebrar tanto as regras que não pediram nem para o moleque gravar porque não podia usar celular na sala de aula. Não quiseram nem fazer isso. E a gente foi lá tal, e o discurso deles é assim, não, aqui tem liberdade, aqui o aluno pode expor o pensamento dele, aqui o aluno não sei o quê. Aí eu falei, tá certo, mas pela lei, se você usar como palanque, eles falam que é constitucional, não é 206, que defende a pluralidade de ideias dentro das escolas, Pacto de São José, tudo isso vai contra os doutrinadores. Quando eu coloquei isso na mesa, aí a diretora pedagógica falou assim, eu vou te fazer uma pergunta, responda sim ou não. Eu falei, espera um pouquinho, mas você não quer debate? Você não gosta de debater ideias? Por que você quer me fazer uma pergunta fechada? Por que eu não posso explicar direito? Então, assim, você vê que a própria postura deles contradiz com o discurso. Entendeu? Então, a doutrinação, além de real, ela é muito comum e vai ser cada vez pior. Agora eles estão em polvorosa, né, com a prisão do ídolo deles. E vai ficar pior agora com a ascensão do Bolsonaro. Maravilha. E a gente tem que se preparar com relação a isso. Paulo Souza, você tem um filho, né, Paulo?
Isso, eu tenho um filho de 6 anos. 6 anos. Né? Fala pra mim, o que você, como pai, faria se acaso visse uma situação dessa acontecesse com seu filho na escola? Cara, eu iria até a escola, tomar as providências, né, conversar com o professor, tentar entender o porquê que ele está agindo daquela forma, porque eu sei que existe a doutrinação, né? Antigamente ela era de uma forma velada, da nossa época já existia, na minha época de faculdade, estudei aqui no Unifiel, fiz publicidade e propaganda, já existia sim, e era de uma forma mais velada, e ultimamente ela está de uma forma mais aberta, então assim, escancarada, né, porque a esquerda ela meio que perdeu o rumo, e ela está incomodada que a direita está se posicionando e forte, e a direita está crescendo cada dia mais, então eles estão realmente com medo mesmo de perder o posto aí da bandidagem, né? Que vão perder, que a gente vai colocar esse país no eixo, né? A direita está crescendo, os conservadores estão aparecendo, aqueles conservadores que não sabiam que eram conservadores, por exemplo, eu mesmo sou um desses que não sabia que eu era conservador até eu entender o que era conservadorismo. E, como você mesmo falou, nas favelas, nos lugares mais pobres, nas comunidades, as pessoas tendem a ser mais conservadoras do que liberais, em termos de costumes, religiões e tudo mais. Porque essas pessoas elas já vêm de um histórico familiar que sempre foram conservadores, sempre trabalharam, sempre lutaram para ter alguma coisa. A esquerda, geralmente, é sempre hipocrisia, é um playboyzinho que foi lá, talvez não queria nada da vida, a não ser fumar uma maconha e tudo mais, vai lá na USP, faz um curso de humanas em alguma faculdade federal hoje, e aí ele se sente um revolucionário depois de ler meia dúzia de livros idiotas lá, ser idiotizado por algum professor esquerdista, e ele já se sente o cara que vai salvar a sociedade de uma forma geral, como o Guilherme Boulos, é um playboy. Inclusive, deixa eu só interromper para citar uma frase muito boa do Pondé. Ele diz que jovens revolucionários fogem da obrigação de arrumar o quarto. Exatamente. Exatamente o que a gente vê com essa galerinha. E isso, a questão de arrumar o quarto, por exemplo, a questão de arrumar a cama, isso você aprende no exército, por exemplo, uma das primeiras regras, levantou, arrume a cama, porque, cara, quando você sair de lá do exército, a primeira coisa que você vai fazer é pretender montar uma família, né? Formar uma família, ter um filho, ter uma esposa. Cara, imagina você sair de casa todo dia, deixa seu quarto bagunçado, tal. Você tem que passar esses costumes para os seus filhos também, é o que eu passo para o meu filho. Então, todo dia de manhã, ele com 6 anos de idade, na hora que ele acorda para ir para o curso dele, ele vai lá, dobra o cobertor dele, coloca em cima do travesseiro, guarda, fala bom dia, faz a oração dele e vai fazer os afazeres, né, diário. Eu vou para o meu trabalho. E assim, eu acho que essa é a forma mais correta de se educar uma criança hoje, né? E para a esquerda isso é totalmente, cara, é um absurdo, não pode, você tá meio que escravizando o seu filho ou tá formando um cara que futuramente vai ser um machista, né? Fracassando e colocar a culpa do próprio fracasso no sucesso dos outros. Exatamente. Bobagem. Né? Exatamente. Então, assim, por trás de todo discurso de alguém que quer mudar alguma coisa na sociedade, em termos de quando utiliza palavras povo, sociedade, pobreza, negros, ele sempre é um hipócrita. A vida dele sempre, talvez nunca foi da forma que ele queria, e ele tenta encontrar, sei lá, consertar o que ele não conseguiu fazer, as conquistas que ele não conseguiu, através disso daí, tentando modificar a mente das pessoas para fazer revolução. O esquerdista é aquele cara que quando veste um paletó e não serve, fica muito grande, ao invés de costurar ou arrumar o terno, corta o braço da pessoa para ver se cabe. Exatamente. Ou faz com que todos ao redor dele tentem utilizar da mesma forma que ele, o paletó curto. Para não parecer que ele que tá o erradão lá. Exatamente, para não mostrar que ele é o errado da situação e, na verdade, todos têm que compartilhar do mesmo erro dele. Exatamente. Maravilha. Eu acho que isso é errado. Posso fazer uma consideração? Claro, claro. Inclusive, eu gostaria de pedir aqui encarecidamente que o nosso Felipe aqui, Ferreira, na condição de jornalista, né,
que afinal de contas também luta contra a fake news, nos dissesse o que ele acha a respeito desse posicionamento agressivo do professor, porque a gente vê isso daqui em salas de aula de ensino médio. Nas faculdades, principalmente de jornalismo, a situação está complicada. A gente vai nas faculdades de jornalismo e vê lá a céu aberto, parece uma Cracolândia a céu aberto, né? Exato. Felipe Ferreira. Cara, era justamente sobre isso que eu ia dizer, porque assim como no ensino básico, no ensino superior também tem muita doutrinação. E eu tive a bênção de fazer 2 anos de comunicação social em uma escola particular que tem um pouco menos ali de esquerdista do que numa escola pública. E das pouquíssimas coisas que eu aprendi lá, porque o restante era tudo propaganda ideológica, eu vi que brother, o ser humano é um dos seres mais influenciáveis do planeta, assim. E isso aprendi numa matéria de psicologia da comunicação. E tudo o que é feito perto do ser humano influencia ele direta ou indiretamente. E eu acho que o fato desse professor ter escrachado o Bolsonaro no vídeo e feito o aluno chorar por ter feito uma simples pergunta é reflexo da mídia. A mídia não para de bater em cima do Jair Bolsonaro simplesmente porque ele diz que se chegar à presidência vai cortar toda a verba publicitária de emissoras de televisão, rádio, imprensa, websites. Então, eu enxergo que o dano que uma imprensa, ainda assim, com a revolução da internet, a evolução dos meios de comunicação que estão surgindo agora no mundo digital, ainda assim é muito forte. E saiu hoje no jornal que uma pesquisa revelou que de 180 países, o Brasil está na posição de número 102 em liberdade de imprensa. E é assustador isso, porque a esquerda vive dizendo que a gente vive na democracia. E aparentemente, na ditadura havia mais liberdade do que a gente tem hoje. A gente viu o Danilo Gentili sofrer uma censura por fazer uma piada no Twitter, e aí simplesmente porque ele esfregou uma coisa simples. Ele pegou ali um pequeno pedaço de papel. Desculpa, eu sabia que você ia usar. E esfregou. Agora que eu não vou saco. usar mesmo. No saco, e mandou para ela por Sedex. Só porque ele fez esse ato simples. Pode ficar de novo com o seu papelzinho. Não, muito obrigado. Só porque ele fez esse ato simples, ela quis utilizar-se de toda a estrutura estatal e máquina pública para censurar o cara. Um simples comediante consegue, com uma rede social simples, chamar a atenção do Senado Federal. Do Federal, que recebeu um processo chamado Senado Federal. Incomodar, né? Então, cara, é ridículo ver o que a gente passa hoje em dia, porque nós, do Jacaretanga, sofremos com isso constantemente. Eu não sei se eu poderia estar falando isso, juridicamente falando, mas a gente recebeu ordem para que a nossa página caísse do ar simplesmente porque a gente colocou lá um link do Jus Brasil com o processo de uma pessoa que se diz a favor da liberdade no país e que quis censurar a gente, cara. Eu sou a favor da liberdade, defendo um país mais livre, faço um movimento que prega liberdade no país. Agora me explica isso daqui, olha, você está com um processo devendo Deus e o mundo. Não, mas espera aí. Faliu não sei quantas empresas e ainda assim esconde, ai meu Deus. Mas, cara, é simplesmente apavorante e ridículo ao mesmo tempo que a gente passa no país e eu acho uma pena que a imprensa se vende dessa forma tão barata. Tão barata não, né? Vamos convir que são bilhões de reais que foram injetados nos meios de comunicação, que hoje tem ali um monopólio dos meios. Sim, de fato. Que na verdade hoje existe o quarto poder, né? O quarto poder é a comunicação. Se você domina a comunicação, você domina tudo. Porque o meio de informação é tudo. Se você domina a educação, você domina a cultura também. Exatamente. O povo não pensa de outra forma. Até é interessante a questão do aluno ali, voltando ao vídeo lá. O moleque até chorou, né? Ele até chorou, cara. Ele só fez uma pergunta, brother. Por causa de uma pergunta, o professor reagiu e tal. Repara que tantos anos de politicamente correto vão tirando até o teu poder de reação. O professor gritou, cara, se ele grita comigo, aí a gente já levava o nível da discussão. Agora o moleque não, a reação dele foi, não sei o quê. Não estou criticando ele porque ele lida como vítima, mas repara que tantos anos de politicamente correto que fazem com as pessoas. Por causa de uma pergunta, ele sofre essa reação e não consegue nem
e ele mesmo se coloca como errado. Por quê? Cara. Porque fez uma pergunta, porque ele queria saber alguma coisa. Sim, Ai, e ele cara. se aproveita da presença cativa dos alunos, né, que não pode ser retirada da sala. Então isso é mais que injusto, é um crime. Esse é um crime. E o Diego citou politicamente correto, mas ele não foi só o mal na sala de aula que foi causado pelo politicamente correto, porque a gente está vendo que querem proibir o Chaves de passar no Brasil por fazer uma certa alusão ao bullying, cara. Nossa. É sério isso. Está saindo na imprensa. Querem proibir que Chaves passe no SBT porque faz alusão ao bullying. É exatamente o mesmo caso que a gente está vendo agora com o Jair Bolsonaro, que sofreu uma denúncia por racismo. Ele fez uma piada com os quilombolas, né? Como é que é o nome do pessoal? Isso são os quilombolas mesmo. Os quilombolas falou que eles estão gordos, estão tão gordos que não conseguem nem reproduzir. Eu achei a piada engraçada. Vocês não podem rir porque vocês são brancos. É verdade. É verdade. Eu posso rir, eu estou Então, liberado. Dê risada, dê risada. E, cara, ele não pôde fazer essa simples piada e agora ele é acusado de racismo, o que eu achei incoerente. Ele podia ser acusado de gordofobia, mas de racismo, poxa. Sim, sim. Mas é ridículo o rumo que o país está tomando na imprensa e com esse tal politicamente correto. Exatamente. Pessoal, aproveitando, nós estamos num gancho falando de Jair Bolsonaro, gostaria de apresentar a vocês a melhor bebida do século XXI. Né? Vou afastar esse negócio aqui. Um dos melhores energéticos que eu já provei, eu posso falar, é extremamente bom. É esse aqui, pega aqui. Nada mais, nada menos do que o Bolsomito. Para você que realmente quer um energético que faça efeito, né, que faz, porque alguns você toma e parece que você não tomou absolutamente nada, sugiro que vocês experimentem o Bolsomito, tá? Pode rodar o VT, pessoal. Maravilha. Bom, voltando aqui às notícias dessa semana. Essa semana foi uma semana bastante agitada, né? Passou bastante rápido. Parece que foi ontem que nós estávamos na segunda-feira. Supremo Tribunal Federal tira de Sérgio Moro as acusações contra Lula sobre o sítio de Atibaia. Olha, faz meses que eu tenho batido na tecla de que a Suprema Corte Brasileira precisa acabar. Ah, mas isso é uma utopia, você está defendendo uma utopia. Não é utopia. A gente vai no Senado Federal, protocola o impeachment dos 11 ministros e pronto. Você tem o Brasil livre de uma ditadura do judiciário, tá? Se a gente for analisar um por um dos 11 ministros que hoje compõem a Suprema Corte, dá-se o impeachment de cada um. Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Lewandowski, Edson Fachin, Marco Aurélio e assim vai. Começando pelo senhor Gilmar Mendes, que é o mais defensor de bandidos do que qualquer um outro dali. A nossa Suprema Corte, ela não dá o exemplo em absolutamente nada, nada e nada. E quando a gente fala em dar o exemplo, aqui nós estamos vendo aí o caos que é o judiciário brasileiro, né? Nós temos 6% dos crimes que ocorrem no país, eles são investigados, nem digo aqui aqueles que são de fato julgados, né? Nós não estamos vivendo uma cultura aqui, nós não estamos vivendo uma política de encarceramento, pelo contrário, nós estamos vivendo uma cultura da impunidade e é por isso que o judiciário brasileiro precisa dar o exemplo vindo de cima. Ao Tribunal de Justiça, os tribunais federais, né, os juízes federais, o Superior Tribunal de Justiça, todos eles precisam pegar o exemplo do Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo Tribunal faz? O que o STF faz? Vai lá e facilita as coisas para um dos maiores bandidos desse país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, enquanto nós não trabalharmos para acabar com a ditadura do judiciário que vem do Supremo Tribunal Federal, esse país não vai ver nenhum resquício de democracia. Por quê? Porque todos os projetos, principalmente os projetos aqui, eu digo conservadores, estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para poder serem vetados. Você consegue lá, por exemplo, escola sem partido no estado de Alagoas, foi vetado. Você consegue escola sem partido
em muitas cidades dos municípios. Chega na Suprema Corte, é vetado. Ideologia de gênero, proibição, também foi vetado. E agora os caras estão legislando, é muito mais do que julgar, eles estão lá legislando, de fato, a respeito da legalização do porte de drogas no nosso Brasil. Descriminalização da maconha, descriminalização do aborto até o terceiro mês, como fez Luiz Roberto Barroso. Então, o Supremo Tribunal Federal é um perigo para a sociedade brasileira. Eu gostaria aqui de ouvir a opinião dos nossos convidados. Diego, o que você acha dessa decisão aqui do STF? Tirou as acusações do Lula das mãos de Sérgio Moro e entregando para a Justiça Comum aqui do Estado de São Paulo? Cara, o STF, o papel dele hoje é justamente esse. Ele existe para defender bandido, para defender político corrupto e para lutar pelas pautas que a esquerda quer implantar. A grande verdade é essa, o STF é uma coisa que precisa acabar urgentemente, como você falou, porque enquanto não acabar, vai ser um jogo onde a esquerda vai ter um aliado a mais. E um aliado que, na hora H, vai resolver alguma coisa a favor deles, como você citou, a questão da escola sem partido. O pior problema que se tem, até acho que em câmaras aqui teve também em relação à escola sem partido, não é nem convencer vereador, alguma coisa assim, a votar. É o judiciário. Então, assim, você vê que o poder judiciário está tão aparelhado pela esquerda, o STF representa o principal poder judiciário aí que está aparelhado por eles e está cumprindo a função pela qual está cumprindo a função para a qual ele foi criado, pela esquerda, para ser usado por ela judicialmente aí. E por isso tem que ser extinto. Maravilha. Felipe? Cara, é uma vergonha o que acontece nesse país também em relação ao STF. Aquele Gilmar Mendes, parece que ele tem a batata na boca. Puta, quando ele vai fazer discurso não acaba nunca. Acho que é por causa da batata quente. Eu gostaria aquele beição dele. Vou para Portugal daqui a pouco, preciso pegar. Cara, existem várias teorias do porquê eles livram tantos políticos corruptos assim. Uma delas é porque eles têm algum tipo de pacto de irmandade, todos os políticos. Eu adoro a teoria da conspiração, não sei vocês, mas eu gosto de pensar nessa hipótese de que o Gilmar Mendes, tanto como Cabral, ou então Lula e tantos outros que já foram soltos, tem ali alguma espécie de acordo do tipo, olha, se você se ferrar, eu te livro. Se eu me livrar, se eu me ferrar, você me livra. E aqueles que não cumprem isso, têm ali as suas delações feitas para prejudicar aquele tal traíra. Eu gosto de pensar nisso, assim. Não sei se é verdade. Hoje, quem colocou aqueles 11 ministros no poder, no Supremo Tribunal Federal, foi o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social Democracia Brasileira. Você tem o Foro de São Paulo e o Diálogo Interamericano, que nomearam os 11 ministros do Supremo. Eles estão em colônia. Eles estão em absoluto colônia. Entendeu? Bom, Dória e Scaff lideram disputa para o governo de São Paulo. Tá todo mundo ferrado. Vai estar todo mundo ferrado. Eu vou dizer uma coisa, olha, o paulista é um bicho que tá azarado. Não aparece absolutamente ninguém. Nós temos aí já Bolsonaro em ascensão, né? Primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. E para governo do estado de São Paulo, infelizmente eu estou vendo que não tem ninguém até agora que consiga derrotar a hegemonia tucana no estado paulista. Estamos aí há mais de 20 anos com o PSDB no poder, com o PSDB mandando e desmandando sobre as questões envolvendo corrupção, né? Porque os caras parecem que são absolutamente blindados. Nós temos o PSDB num sucateamento completo com relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nossos policiais estão desvalorizados com essa política do Geraldo Alckmin, que agora foi para o seu Márcio França, trocou 6 por meia dúzia, porque não mudou absolutamente nada. Eu estive, inclusive, na Baixada Santista recentemente e muitos caiçaras reclamaram de Márcio França, tá? O pessoal fala, se você quer saber o que é a gestão de Márcio França, dê uma volta na cidade de São Vicente, você vai saber exatamente do que nós estamos falando.
Então, nós estamos falando de um governo ditatorial que é do PSDB, porque depois que o Geraldo Alckmin ele sobe ao poder, ele é inacessível, né? Depois que qualquer tucano sobe ao poder, se torna inacessível, você não consegue sequer falar, contato, nem nada, né? E o que acontece no estado paulista, nas mãos do PSDB, é terrível. E parece que nós vamos ter mais 4 anos de governo dos PSDBistas, porque sinceramente eu não vejo, para o meu desespero, eu não vejo ninguém que consiga se contrapor ao João Dória, que agora está com 24%, né? O Playboy está com 24% de voto nas intenções de voto, 24% nas intenções de voto, o SCAF está com 19%, o Luiz Marinho, que é o ex-prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, 4%, e o Márcio França, pelo menos, né, pela graça de Deus, está com 3% das intenções de voto. Fala para mim, Paulo Souza, quem você acha que leva essa disputa para o governo do estado de São Paulo? Cara, seguindo aí pela lógica aí da TV, sei lá, cara, não tem opção ali, Dória e SCAF. Muito provavelmente o Dória leva novamente, né? Não sei. Mas é algo que não poderia acontecer. Tá difícil, cara. Não tem solução. Não vejo solução. Não vejo solução. Eu não vejo luz no fim do túnel. Diego Tosato. Cara, o que eu vejo de mais perigoso aí é o seguinte. Além do Dória, é o Márcio França. Porque é o seguinte, ele vai ficar até o fim do ano já no governo, ele já está no governo. Ele já loteou o que ele tinha que lotear. Ele já formou um balaio de gato com mais de 15 partidos aí, pegou o que não presta de cada um, juntou tudo e fez uma coligação. Ele vai, e pior é que é o seguinte, como uma boa parte das pessoas não o conhecem, ele vai aparecer, lá, o cara lá, nunca vi ele, vou votar nesse cara. Não caiam nisso, não votem nesse cara. Não caiam nisso. Cuidado. Ele é exatamente a mesma coisa, se não for pior, porque ainda está com o PCdoB junto, e não é velado igual estava com o Alckmin, não, é bem explícito mesmo. Se não for pior, é igual ao que estava aí, tá certo? Então, eu até falo, não tem nenhum nome aí, mas eu até vou aproveitar, já que nós estamos falando de pesquisa, eu acho que o Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança seria um nome excelente para ser governador, cara, excelente. Então, já que se era por falta de alguém lançar, eu já lancei. O Dom Luiz Felipe acho que vai ser deputado, é isso? Isso, deputado. Mas deveria ser governador. Maravilha. Felipe, quem você acha que leva essa para governo do estado de São Paulo? Cara, o Dolinho. Eu acho que o Dolinho, ele vai vencer, mas eu tô otimista quanto uma coisa. O quê? Porque assim, em um mês, a gente não pode esquecer, a rejeição do Dolinho... A rejeição do Dolinho cresceu de 39% para 52%. Ou seja, 52% dos paulistanos já não veem o governo do Dolinho como um governo bom, cara. Porém, não é só paulistano que vai votar para governo, né? Ele investiu muito em marketing, principalmente no primeiro ano, e sempre que eu vejo, principalmente na nossa página do Jacaretanga, as pessoas falando sobre o Dolinho fora de São Paulo, são só elogios. Porque a imagem que ele conseguiu passar é de que São Paulo virou Nova York. Mas, brother, sinceramente, tá bem zoado isso daqui, cara. É péssimo. Então, assim, eu tô otimista quanto a isso. A rejeição dele tá aumentando. E se as redes sociais conseguirem fazer o seu papel, né, a gente viu recentemente que nas pesquisas do ano passado que grande parte do eleitorado pretende se informar através da internet, se fizerem seu papel direitinho, a gente consegue fazer com que as intenções de voto caiam bastante. Só que eu fico com medo, porque se não entrar o Dolinho, vai entrar o amiguinho do Temer. Porque o SCAF, ele só está saindo para governador por causa do incentivo que o Temer deu para ele. A gente não pode esquecer disso também. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A situação é complicada. Cara, então a gente não tem um cenário tão bonito pro próximo ano e final desse ano aí. Mas espero que no ano de 2022, Eduardo Bolsonaro ou o Orleans saia e acredito que a gente possa ter um alívio maior aí pelo que está por vir. Porque gestão do PSDB
nunca foi lá essas coisas. Então, se sair gente nova, pode ser que eles percam o seu posto. Exatamente. Já começando a fazer esse contraponto, desconstruindo pelas redes sociais, gostaria de informar que o senhor Márcio França, atual governador do estado de São Paulo, acaba de cortar quase 150 linhas de ônibus, né, no nosso estado de São Paulo. Associado a isso, a burocratização que o governo Dória fez com relação ao Uber, nós temos, é claro, uma locomoção maravilhosa para se andar na cidade de São Paulo. Sem ônibus, sem Uber, vamos todos andar a pé. E ainda com essa indústria de multas que, sinceramente, em termos concretos, não diminuiu muita coisa entre o governo de Fernando Haddad para o governo de João Dória. Nova pesquisa do Ibope aponta Bolsonaro em primeiro lugar em São Paulo. Nós temos aqui Bolsonaro com 16% das intenções de voto, o picolé de chuchu com 15% e a tartaruga sem casco com 11% das intenções de voto do estado de São Paulo. Isso só reflete o que a gente falou tudo até agora, né? Graças a Deus o paulista está começando a abrir os olhos. Nós tivemos nas últimas eleições, logo no primeiro turno, a Aécio Neves tinha levado 7 milhões de votos aqui do estado de São Paulo, e isso em termos, isso representa exatamente, eu fiz as contas, representa exatamente a popularidade de Bolsonaro se iniciando aqui no nosso estado. Isso é um número gigantesco para uma pessoa que nunca se candidatou a nenhum cargo no executivo. Tá? O estado de São Paulo ele é o carro-chefe na candidatura de Jair Bolsonaro. Amazonas também está muito forte com relação a isso. Então nós temos aí novos rumos mudando, né? Tanto é que agora a tartaruga sem casco resolveu sair de dentro do casulo dela, a Marina Silva, que aparece uma vez a cada 4 em 4 anos. E fazendo piadinha agora, né, chamando o Bolsonaro de hiena. Inclusive ele respondeu, né, deu uma resposta bastante firme com relação a isso. E é aquilo que o Felipe falou, a Marina Silva ela é uma melancia, ela é verde por fora e vermelha por dentro, né não, Felipe? Mas o que é isso? No último filme que ela fez, ela tava marrom. O ET. Ai, cara, mas a gente não pode esquecer que essa pesquisa aí foi feita pelos mesmos institutos que mostram, né, o Lula na frente, Porque se a gente for levar em consideração um instituto um pouco mais sério, como o Paraná Pesquisas, ele mostra nos 3 cenários que ele montou ali, o Bolsonaro entre 22,3% e 25,5%, que é bem mais alto do que... Quanto que ele tá aí? 16%? Aqui ele tá com 16%. Putz, cara. Então pode ter certeza de que é muito maior do que isso. Muito maior. É o mesmo Ibope que fala que no Brasil temos 13 milhões de desempregados, mas vive excluindo da estatística quem não está procurando emprego, quem recebe algum auxílio do governo, e etc, etc, etc. Tudo manipulado isso daí. Nível de confiança absolutamente zero, né? Zero. Maravilha. Mas tá na frente, hein? Mesmo assim. Pelo menos já estão assumindo, né? Eles estão tentando encomendar alguma coisa aqui. Não, a gente tem que tentar diminuir aqui a popularidade, mas a gente não pode colocar o Bolsonaro aqui como último lugar, nem penúltimo, nem nada. Por quê? Porque aí o povo vai perceber que a gente é realmente comprado. Porque não é possível. O cara vai nos aeroportos, gente. É cheio de gente levando. Gente. É muito muita robô, gente. cara. É muito robô. Muito robô. Você tira... Isso é um robô à prova d'água, porque tem gente apoiando ele embaixo de chuva, brother. Você vê a tecnologia. A tecnologia tá avançando muito, cara. Eu quero aproveitar esse gancho que eu tô falando de aeroporto. Teve um presidenciável, acho que se eu falar, eu vou ter processo. É o Fábio. É o Fábio, o Flávio Rocha. Presidente da Pernambucana. O presidente da Riachuelo. Eu falei aqui logo. Recentemente apareceu no aeroporto, se eu não me engano, foi de Campo Grande, né? Cara, situação, sinceramente, eu senti vergonha alheia. Nunca na minha vida eu senti tanta vergonha alheia como eu vi quando o Flávio Rocha deu folga para os funcionários dele da Riachuelo para recebê-lo lá no aeroporto de Campo Grande. Tá? E realmente foi assim uma situação vexatória, sabe? Você chamar tava na cara que a galera tava ali, praticamente comprada, né? Então, de fato, o pessoal tava até pensando em fazer uma recepção
para o pré-candidato aí a deputado estadual do Direita São Paulo, no terminal Ana Rosa, para tentar tirar com a cara dos liberais que fizeram esse vexame lá no aeroporto de Campo Grande. Mas peraí, o Flávio Rocha ele tem pelo menos uma coisa a mais do que Bolsonaro. Isso a gente tem que assumir aqui pro Brasil inteiro. O quê? Que é o bíceps. Um bíceps maravilhoso. Fitness. Eu só não encontrei ele lá na feira do Arnold Schwarzenegger, que a gente foi fazer matéria lá do Mundo Fitness, mas é um cara com um belo... Como é que chama isso? Abdômen. Abdômen, tá chapado. Chapado. Ai. Vamos lá. Quebra de sigilo telefônico reforça contatos de Capês com lobista da máfia da merenda. Capês, ele é ex-presidente da Assembleia Legislativa, né? Ex-presidente do Legislativo do Estado de São Paulo, e está sendo investigado com relação ao escândalo da máfia da merenda, que é bastante batido aí pela esquerda paulista, né? Para atacar o público do PSDB. O engraçado é que quando a gente vai para alguns eventos assim, onde tem que se deparar com esse tipo de gente, eles reclamam, mas a máfia da merenda, fora Temer, não sei, como se fosse me atingir, né? Reclamando do PSDB como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. Eu falto dar risada junto com eles. Não, máfia da merenda, porque afinal de contas eu não tenho bandido de estimação. Eu quero mais que seja investigado de fato, a fundo isso, todas as questões envolvendo o governo do PSDB, não só a máfia da merenda, como também nós temos o caso da Siemens, que já foi abandonado, né? O Mensalão Tucano em Minas Gerais e em muitos outros casos o PSDB precisa ser investigado. Tem umas dezenas de obras do Geraldo Alckmin que foram abandonadas e nunca foram conclusas aqui no estado de São Paulo. É o dinheiro paulista indo pra puta que o pariu. A gente precisa sim investigar os tucanos até o talo. A gente precisa cobrar o Poder Judiciário, aproveitar agora que o Geraldo Alckmin não tem mais foro privilegiado e fazer com que ele seja investigado. Não tem essa. Tem que chamar a manifestação, tem que convocar, tem que colocar no seu devido lugar. Tá? E o senhor Capês vai ter que se explicar com relação a esses casos, porque durante muito tempo ele foi presidente daquela casa, a mando do Geraldo Alckmin, e nós queremos um posicionamento da Justiça Paulista com relação a isso daqui. Ok? Diego? Então, PSDB aqui, se você for pegar, é escândalo do metrô, é máfia da merenda, é obra, é coisa que você não consegue nem calcular. Era um monotrilho que ia ser mais barato que o metrô, saiu o dobro do preço do metrô e demorou o dobro do tempo também. É um monte de coisa. E o Capês, o Alckmin, todos esses aí têm que ser investigados e tem que ir para a cadeia, principalmente o Alckmin agora, aproveitar que está sem foro, né? Tem que também todo mundo se lascar aí, porque eles lascaram São Paulo durante um tempo, agora tem que se lascar também. Maravilha. Diego, já faz suas considerações finais, nós estamos chegando ao fim do programa. Bom, agradecer, né? Agradecer, eu sinto honrado de estar aqui. E é isso aí, muito obrigado pelo convite aí. Maravilha. Quer falar um pouquinho sobre o que vocês fizeram lá em Barueri? Sim. Em Barueri, quer ver, no dia 7 de abril, a gente, pelo Direito a São Paulo, fez uma palestra abordando a Agenda 2030 e os perigos dela. 3 dias depois, na terça-feira, eles aprovaram. E agora aqui, foi aprovado pela Câmara, e agora que eu entreguei essa carta lá para o Furlan, prefeito de Barueri. Uma carta de repúdio. Uma carta de repúdio pedindo veto. Tá? Então, para terminar, deixar claro aqui, veta, Furlan, Agenda 2030, estamos aqui explicando certinho por que precisa ser vetada essa tragédia aí que é a aprovação da Agenda 2030 pela Câmara. Maravilha. Senhores, gostaria de agradecer a oportunidade aqui de ter recebido o Diego Tosato, Paulo Souza, Felipe Ferreira do Jacaré de Tanga. Esse foi mais um programa do Autenticidade. Nós estaremos aqui novamente na segunda-feira. É isso, Felipe? Sexta-feira tem mais programa. Sexta-feira tem mais programa Autenticidade a partir das 15 horas. Aqui na TV Osasco, tá ok? Contamos com a sua participação e sua audiência, agradecemos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa música é demais. Aberto. Uma meta aberta.